Você já parou para pensar que as palavras que usamos diariamente são muito mais do que meros sons? Elas são verdadeiros blocos de construção da nossa realidade. Uma única frase mal colocada pode destruir relacionamentos, arruinar sua reputação ou, pior ainda, convencer você da sua própria fraqueza. E se eu te disser que os sábios da antiguidade, os estoicos, conheciam o segredo de uma fala capaz de tornar uma pessoa invulnerável ao caos da vida? Neste vídeo, vamos revelar 11 coisas que uma pessoa inteligente, que segue os princípios do estoicismo, jamais diria. E eu prometo, você usa algumas dessas frases todos os dias, sem sequer perceber o dano que elas estão causando. Você está pronto para fazer uma auditoria no seu vocabulário e conquistar uma verdadeira força interior? Então assista até o fim, pois a última frase é a armadilha mais traiçoeira para a nossa mente. Mas antes de começarmos, vamos viajar por um segundo até a Grécia e Roma antigas. Foi lá que a filosofia do estoicismo nasceu. Esqueça tudo o que você pensa sobre os estoicos serem estátuas sem emoção. Na verdade, era um sistema incrivelmente prático para a vida. Pessoas como o imperador Marco Aurélio, o dramaturgo Sêneca e o ex-escravo Epicteto não estavam apenas pensando em coisas elevadas. Eles buscavam respostas para as perguntas mais urgentes. Como manter a calma no olho do furacão? Como ser feliz independentemente das circunstâncias externas? E a ideia central deles é a dicotomia do controle. Eles diziam: existem coisas que podemos controlar, nossos pensamentos, julgamentos, reações e, claro, nossas palavras. E existem coisas que não podemos controlar: o clima, as opiniões alheias, o passado e o futuro. A sabedoria, segundo os estoicos, reside em concentrar toda a nossa energia no primeiro grupo e aceitar o segundo com serenidade. E é por isso que o controle sobre a fala, para eles, não era apenas uma questão de etiqueta, mas sim uma ferramenta fundamental para o treinamento da mente e do espírito. Cada palavra era um passo, seja em direção ao caos, seja em direção à harmonia. Pois bem, a primeira frase que jamais sairia da boca de uma pessoa realmente sábia é: isso não é justo. Vamos ser francos. A vida está sempre nos lançando situações que parecem o auge da injustiça. O colega foi promovido, mesmo você tendo trabalhado muito mais. Seu voo foi cancelado, destruindo seus planos de férias. Alguém levou todo o crédito pela sua ideia. A primeira reação, instintiva, é levantar os braços para o céu e gritar sobre a injustiça universal. Mas o que está acontecendo nesse momento, na perspectiva estoica? Ao proferir essa frase, você está, voluntariamente, entregando sua paz interior nas mãos de circunstâncias externas. Você está, no fundo, declarando: minha felicidade e minha tranquilidade dependem de que o mundo se comporte sempre da maneira que eu considero correta. Isso é a receita para o sofrimento eterno. Um estoico, como Marco Aurélio, que enfrentou traição, guerras e epidemias, via a situação de maneira diferente. Ele se perguntaria: a justiça do mundo está sob meu controle? A resposta é óbvia: não. Então, que sentido faz desperdiçar energia preciosa com raiva e autopiedade? Em vez disso, a pessoa sábia muda o foco. Em vez de "isso não é justo", ela faz a si mesma a seguinte pergunta: o que eu posso fazer a respeito disso? Ela não nega a dor ou a decepção, mas as usa como combustível. Se o colega foi promovido, ela analisa quais habilidades faltaram e elabora um plano para desenvolvê-las. Se o voo foi cancelado, ela vê nisso uma oportunidade para exercitar sua paciência ou encontrar uma aventura inesperada. A frase "isso não é justo" transforma você numa vítima passiva das circunstâncias. Já a pergunta "o que eu posso fazer" transforma você no criador ativo do seu próprio destino. É uma mudança fundamental, da birra infantil contra o mundo, para a responsabilidade adulta sobre como você reage a ele. Lembre-se,
O universo não tem a obrigação de corresponder às suas expectativas de justiça. Mas você sempre pode corresponder aos seus próprios padrões de virtude e sabedoria em qualquer situação, por mais injusta que ela pareça. Essa é a verdadeira força. A próxima frase perigosa que uma pessoa sábia elimina do seu vocabulário é: se ao menos, se eu tivesse mais dinheiro, eu seria feliz. Se eu tivesse nascido em outra família, tudo seria diferente. Se ao menos o meu chefe não fosse tão autoritário, eu amaria o meu trabalho. Você se identifica com esse padrão? Esse tipo de fala é um verdadeiro veneno mental que envenena o presente e paralisa o futuro. Na sua essência, ele é uma forma de escapismo, uma fuga da realidade para um mundo imaginário de condições perfeitas. Quando dizemos, se ao menos, criamos em nossa mente uma fantasia onde todos os nossos problemas são resolvidos, não pelo nosso esforço, mas pela mudança de circunstâncias externas, que, como aprendemos com o estoicismo, não estão sob o nosso controle. Sêneca escreveu que o fardo mais pesado é aquele que nós mesmos colocamos sobre os nossos ombros. E essa frase é um desses fardos. Ela nos isenta de responsabilidade. Em vez de trabalhar para melhorar a nossa situação financeira aqui e agora, sonhamos em ganhar na loteria. Em vez de aprender a estabelecer limites com um chefe difícil ou procurar um novo emprego, esperamos que ele mude sozinho. Essa é a postura da eterna espera. A pessoa sábia entende que a vida não acontece no modo subjuntivo, mas sim no momento presente. Ela não perde tempo lamentando as cartas que não recebeu. Ela olha para as cartas que tem nas mãos e pensa em como jogá-las da melhor maneira possível. Em vez de dizer, se eu tivesse mais dinheiro, ela pergunta, como posso gerenciar o dinheiro que tenho de forma mais eficaz? Que passos posso dar hoje para aumentar o meu rendimento amanhã? Em vez de, se ao menos eu tivesse outro chefe, ela pensa, que habilidades de comunicação posso desenvolver para minimizar os conflitos? Quais aspectos do meu trabalho estão sob o meu controle? E como posso ter sucesso neles? Substituir o se ao menos por como eu posso ou o que eu farei é a transição de um sonhador passivo para um agente ativo. É o reconhecimento de que o seu ponto de poder não está em um passado ou futuro hipotético, mas sim, aqui e agora, nas suas mãos. Pare de esperar pelas condições ideais. Elas nunca virão. Comece a agir nas condições que você tem. Este é o único caminho para a mudança real. E aqui está a terceira frase, a verdadeira campeã da autossabotagem. Eu não consigo. Estas poucas palavras carregam um poder destrutivo imenso. Quando dizemos, eu não consigo, não estamos apenas a constatar um facto. Estamos a decretar uma sentença. Erguemos uma parede na nossa mente que parece intransponível. Eu não consigo falar em público. Eu não consigo aprender este idioma. Eu não consigo perder peso. Cada declaração destas é uma fechadura que colocamos na porta das nossas próprias oportunidades. Os estoicos, especialmente Epicteto, que trilhou o caminho de escravo a um dos maiores filósofos, compreendiam perfeitamente a falsidade desta frase. Ele ensinava que a maioria dos nossos eu não consigo são, na verdade, disfarces para eu não quero ou eu tenho medo. Eu não consigo falar em público. Muitas vezes significa eu tenho medo de ser julgado e de falhar. E esse medo é mais forte do que a minha vontade de partilhar as minhas ideias. Eu não consigo aprender um idioma, pode esconder. Eu não quero gastar centenas de horas de esforço e sentir-me estúpido ao cometer erros. A pessoa inteligente faz uma revisão dos seus eu não consigo. Ela substitui esta formulação categórica e final por algo mais honesto e construtivo. Em vez de eu não consigo, diz preciso desenvolver esta habilidade ou ainda não sei como fazê-lo. Consegue sentir a diferença? Eu não consigo é um beco sem saída. Ainda não sei como é o ponto de partida para uma jornada. Isto implica que a solução existe, só precisamos encontrá-la.
transforma o problema de uma barreira intransponível num desafio estimulante. Mais do que isso, a pessoa sábia divide o grande "eu não consigo" em pequenos e geríveis "eu consigo". Eu não consigo correr uma maratona. Transforma-se em eu consigo correr 1 quilômetro hoje. Eu não consigo escrever um livro. Torna-se eu consigo escrever um parágrafo hoje. Esta abordagem, baseada na filosofia do progresso gradual, permite contornar a resistência psicológica e avançar passo a passo. Lembre-se, as palavras que diz a si mesmo têm o poder da autossugestão. Ao dizer eu não consigo, está a programar o seu cérebro para o fracasso. Ele para de procurar soluções, porque você já lhe disse que elas não existem. Comece a dizer: vou tentar, vou aprender, vou encontrar uma maneira. E ficará surpreendido com quantas paredes que lhe pareciam feitas de pedra, na verdade, eram apenas de cartão. Passamos agora à quarta armadilha da nossa linguagem. A frase "isso sempre acontece", ou a sua irmã gêmea, "isso nunca funciona". Essas generalizações são distorções cognitivas em estado puro. O nosso cérebro é preguiçoso, ele adora padrões simples e rótulos prontos. Quando nos deparamos com um revés, por exemplo, atrasamo-nos para uma reunião pela terceira vez consecutiva por causa do trânsito, é mais fácil para o cérebro concluir: eu sempre me atraso, ou nesta cidade é impossível chegar a horas, do que analisar as causas específicas de cada ocorrência. Mas o que essa frase realmente faz? Ela rouba a nossa liberdade de escolha e nos aprisiona na jaula da experiência passada. Se você se convenceu de que nunca consegue ter um relacionamento estável, irá sabotar inconscientemente qualquer novo relacionamento para provar a sua própria teoria. Se você acredita que sempre falha nas entrevistas de emprego, irá para a próxima já com um sentimento de derrota, o que muito provavelmente levará ao fracasso real. Isto transforma-se numa profecia autorrealizável. Os estoicos apelavam a uma percepção sóbria e precisa da realidade. Marco Aurélio, nas suas Meditações, lembrava-se constantemente de analisar cada evento isoladamente, tal como ele era, livre do peso do passado e das ansiedades sobre o futuro. Uma mente sagaz segue este princípio. Em vez de dizer, as minhas ideias nunca são valorizadas, ela dirá, a minha ideia não foi apoiada na última reunião. Vamos perceber o porquê. Ela foi mal apresentada? O momento não era o ideal? Como posso melhorar a minha argumentação da próxima vez? Esta abordagem substitui a generalização emocional pela análise racional. Ela devolve-lhe o controlo. Em vez de ser vítima do sempre ou do nunca eterno, você transforma-se num investigador que estuda situações específicas e procura soluções concretas. Tente fazer uma experiência. Durante uma semana, monitorize com que frequência usa as palavras sempre, nunca, constantemente, eternamente. Sempre que se apanhar a usá-las, pare e pergunte: isto é realmente verdade? Aconteceu absolutamente todas as vezes, sem exceção. Em 99% dos casos, descobrirá que é um exagero. Substitua-o por formulações mais precisas. Às vezes, ultimamente, em 3 de 5 situações. Esta simples mudança de vocabulário vai ajudá-lo a libertar-se da prisão das generalizações negativas e a ver o mundo e as suas possibilidades nele de forma muito mais realista e otimista. A quinta frase que uma pessoa sábia elimina do seu vocabulário é particularmente traiçoeira, porque frequentemente se disfarça de cordialidade. Eu estou só a dizer o que é. Ou as suas variações. Eu só estou a ser honesto. Não leves a mal, mas... Geralmente, o que se segue a estas palavras é uma crítica não solicitada, um comentário sem tato, ou simplesmente uma grosseria. A pessoa que usa essa frase tenta se eximir da responsabilidade pelas suas palavras e pelas suas consequências. É como se dissesse: não sou eu que te estou a ofender, é a realidade objetiva, eu estou apenas a verbalizá-la. Isso é pura manipulação. Em primeiro lugar,
Aquilo que chamamos de realidade ou verdade é quase sempre a nossa opinião subjetiva, colorida pela nossa experiência, humor e preconceitos. A verdade objetiva em relações interpessoais praticamente não existe. Em segundo lugar, mesmo que o seu comentário contenha uma parcela de verdade, o seu valor é determinado não apenas pelo conteúdo, mas também pela forma, pelo momento e pelo objetivo com que é entregue. O estoicismo não é apenas sobre resiliência interna, mas também sobre responsabilidade social e viver em harmonia com os outros. Uma pessoa inteligente entende que o objetivo da comunicação não é simplesmente desabafar a sua verdade, mas sim alcançar a compreensão mútua, ajudar ou melhorar a situação. Por isso, antes de dizer algo, ela faz a si mesma algumas perguntas. A primeira: qual é o meu verdadeiro objetivo? Quero ajudar esta pessoa ou apenas autoafirmar-me às custas dela, libertando a minha irritação? A segunda: este é o momento e o lugar apropriados para ter esta conversa? Criticar um colega na frente de todos não é honestidade, é humilhação. A terceira: de que forma as minhas palavras trarão mais benefício do que dano? Em vez de não leves a mal, mas o teu relatório é horrível, a pessoa sábia dirá: eu analisei o teu relatório, os dados estão ótimos. Parece-me que, se trabalharmos um pouco na estrutura e adicionarmos algumas visualizações, o seu impacto será ainda maior. Queres que pensemos juntos na melhor forma de o fazer? Vê a diferença? A essência é a mesma, mas a entrega muda tudo. No primeiro caso, é um ataque que provoca uma reação defensiva. No segundo, é uma proposta de colaboração que motiva ao crescimento. Portanto, da próxima vez que a frase "eu só vou dizer o que é" estiver a rodar na sua língua, pare. Pergunte a si mesmo se realmente deseja apenas constatar um facto ou se procura um resultado construtivo. A honestidade verdadeira não é grosseria disfarçada sob a folha de parra da verdade. É a sabedoria que sabe como, quando e por que falar. A sexta frase da qual devemos nos livrar é: eu não tenho escolha. Essa é, talvez, uma das maiores armadilhas mentais em que podemos nos colocar. Essa frase é a expressão verbal do que chamamos de desamparo aprendido. Ao proferi-la, entregamos o controle total da nossa vida a forças externas, a outras pessoas e às circunstâncias. Não posso largar este emprego que odeio, tenho uma hipoteca, não tenho escolha. Tenho que interagir com esses parentes tóxicos, afinal, são família. Não tenho escolha. Nesses momentos, nos sentimos como meros peões no tabuleiro de xadrez de outra pessoa. Mas a principal lição do estoicismo, legada por Epicteto, é que sempre temos uma escolha, mesmo nas situações que parecem mais desesperadoras. Talvez não possamos escolher as circunstâncias em si. Não podemos escolher ter uma hipoteca ou a composição da nossa família. Mas nós sempre, absolutamente sempre, podemos escolher a nossa reação a essas circunstâncias. Esta é a nossa principal liberdade, aquela que ninguém pode nos tirar. Uma pessoa sábia, ao enfrentar uma situação difícil, jamais dirá: eu não tenho escolha. Ela dirá: eu tenho algumas opções, e cada uma delas tem um preço. Deixe-me avaliá-las. Em vez de dizer: eu não posso pedir demissão, ele raciocina assim: opção 1. Permanecer neste emprego. Custo: meu esgotamento emocional, estresse e falta de desenvolvimento. Vantagem: um salário estável para pagar a hipoteca. Opção 2. Começar a procurar um novo emprego. Custo: incerteza temporária e a necessidade de me esforçar. Vantagem: a chance de encontrar um lugar que me traga satisfação e, possivelmente, uma renda maior. Opção 3. Arranjar uma renda extra para criar uma reserva financeira e depois pedir demissão. Custo: menos tempo livre no curto prazo. Vantagem: conquista da liberdade a longo prazo. Quando você formula o problema dessa maneira, você deixa de ser uma vítima. Você se torna um estrategista que analisa riscos e benefícios. Você retoma a autoria da sua vida.
Mesmo nas condições mais extremas, a escolha permanece. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, escreveu que tudo pode ser tirado de um ser humano, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, a de escolher sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Portanto, quando lhe parecer que você está num beco sem saída e sem escolha, saiba que isso é uma ilusão. A escolha está sempre presente. Talvez seja difícil. Talvez você não goste de nenhuma das opções. Mas reconhecer o fato de que você tem uma escolha é o primeiro e mais crucial passo para pegar o leme da sua vida de volta em suas mãos. A sétima frase que você jamais ouvirá de uma pessoa sábia é: "Ele me irrita profundamente", ou "Ela me tira do sério". À primeira vista, parece uma simples descrição dos nossos sentimentos. Mas o diabo, como sempre, mora nos detalhes. Na estrutura dessa frase, há um erro de raciocínio fundamental. Ela pressupõe que a outra pessoa tem poder direto sobre o seu estado emocional. É como se ela tivesse um controle remoto e pudesse apertar o botão da irritação ou da raiva, e você não tivesse como reagir. Isso contradiz totalmente a filosofia estoica. Os estoicos ensinavam que não são os eventos ou as pessoas que nos perturbam, mas sim o nosso julgamento sobre esses eventos e pessoas. Um colega não enviou o relatório a tempo. Isso é apenas um fato. Sua reação, porém, irritação, raiva, pânico, é o resultado do seu julgamento. Ele está me sabotando, ele me trata com desrespeito, agora não vou conseguir terminar meu trabalho. É esse julgamento, e não o ato do colega em si, que é a verdadeira fonte do seu sofrimento. Uma pessoa inteligente entende isso e assume a responsabilidade pelas suas próprias emoções. Em vez de dizer, "ele me irrita", ela analisa a situação a partir de uma perspectiva interna. Ela diz a si mesma, "Quando ele não entrega o relatório a tempo, eu sinto irritação porque começo a ficar ansioso com o prazo do projeto." Essa pequena mudança na formulação tem um impacto imenso. Primeiro, você para de culpar o outro e passa a analisar seus próprios sentimentos e suas causas. Segundo, isso abre o caminho para uma ação construtiva. Se o problema é sua ansiedade em relação aos prazos, a solução não é gritar com o colega, mas sim encontrar uma forma de gerenciar esse risco. Por exemplo, você pode combinar prazos intermediários ou ter um plano B. Marco Aurélio aconselhava: "Se algo te aflige, não é a coisa em si que te incomoda, mas o teu julgamento sobre ela. E está em teu poder mudar esse julgamento. Portanto, quando alguém age de forma inesperada, faça uma pausa. Separe o fato da sua interpretação. Fato: a pessoa se atrasou para a reunião. Sua interpretação: ele me desrespeita. Mas e se o pneu furou? E se o filho dela ficou doente? Você não sabe. Mas você sabe com certeza que sua irritação é uma escolha sua. Você pode optar pela compreensão, pela paciência ou simplesmente por uma solução construtiva. Ao abandonar a frase, "ele me tira do sério", você retira dos outros o poder sobre o seu humor e se torna o verdadeiro mestre do seu mundo interior. A oitava frase que uma pessoa inteligente se esforça para evitar é: "Sou muito velho ou muito jovem para isso." Esta é uma das desculpas mais comuns e cômodas para adiar o início de algo novo e permanecer na zona de conforto. Pensemos: "Bem que eu queria aprender a programar, mas já estou nos 40. Como é que eu vou competir com os garotos de 20? Ou, eu abriria meu próprio negócio, mas só tenho 22. Quem me levaria a sério?" A idade, nesse contexto, é usada como uma barreira intransponível, um verdadeiro muro que nos separa dos nossos desejos. Os estoicos chamariam essa mentalidade de escravidão voluntária a estereótipos sociais. Eles valorizavam a sabedoria e a experiência que vêm com o tempo, mas entendiam que o crescimento e a virtude não têm data de validade. A filosofia é uma prática vitalícia, nunca é tarde, nem cedo demais para começar a aprender. O indivíduo inteligente não vê a idade como uma barreira, mas sim como um conjunto singular de recursos.
Se ele se considera velho demais, ele raciocina: certo, talvez eu tenha menos energia do que os mais jovens, mas em troca, eu possuo experiência de vida, sabedoria, uma rede de contatos estabelecida e estabilidade financeira que eles ainda não têm. Como posso capitalizar esses pontos fortes? Ele entende que pode aprender no seu próprio ritmo e que o seu objetivo não é competir com terceiros, mas sim buscar o próprio desenvolvimento. Se ele está na categoria jovem demais, o raciocínio é o oposto. Pode ser que eu tenha menos bagagem, mas eu tenho energia de sobra, flexibilidade mental, vontade de arriscar e um futuro vasto pela frente. Como posso canalizar essa energia para acumular experiência rapidamente? Ele não se intimida com a própria juventude, pelo contrário, a transforma em sua principal vantagem competitiva. A história é recheada de exemplos que destroem essa desculpa. O Coronel Sanders fundou o KFC depois dos 60 anos. Mark Zuckerberg, por sua vez, criou o Facebook aos 19. O que realmente importa não é o número de anos que você tem, mas a forma como você os utiliza. A expressão "sou muito velho" ou "muito jovem" é, no fundo, um sintoma de medo. Medo de falhar, medo de pagar mico, medo da mudança. Reconhecer esse medo é o primeiro passo para a superação. Em vez de se esconder atrás do número que está no RG, a pessoa sábia diz: eu estou com um pouco de receio de começar isso na minha idade, mas vou tentar mesmo assim. Qual é o primeiro pequeno passo que posso dar hoje? É exatamente essa mentalidade que abre as portas para o aprendizado contínuo e o crescimento ao longo da vida, transformando cada etapa não em uma restrição, mas sim em um novo capítulo repleto de oportunidades únicas. A nona frase que uma pessoa sábia nunca dirá com convicção é: eu sei tudo sobre este assunto. Essa afirmação não é um sinal de força, mas sim de fraqueza. É uma manifestação de arrogância e preguiça intelectual. No momento em que alguém decide que atingiu o pico do conhecimento em qualquer área, ele interrompe seu próprio desenvolvimento. Sua mente se fecha para novas informações, para pontos de vista alternativos, para críticas e para o crescimento. Ele constrói uma fortaleza de dogmas próprios ao seu redor e deixa de enxergar a realidade em toda a sua complexidade e diversidade. Sócrates, um dos precursores do estoicismo, costumava dizer: só sei que nada sei. A maior sabedoria está contida neste paradoxo. Reconhecer a limitação do próprio saber é a condição essencial para aprender. Uma pessoa inteligente sempre deixa espaço para a dúvida e aborda qualquer tema com a curiosidade de um iniciante. Em vez de dizer: eu sei tudo sobre marketing, ele dirá: trabalho com marketing há 15 anos e é isso que compreendi até agora. Mas estou sempre aberto a novas ideias. Conte-me a sua visão. Essa postura não só impulsiona o aprendizado contínuo dele, mas também atrai a simpatia dos outros. Ninguém gosta de "sabe tudo". As pessoas se aproximam daqueles que estão dispostos a ouvir, aprender e admitir seus erros. A declaração "eu sei tudo" encerra instantaneamente qualquer diálogo, transformando-o em monólogo. O sábio, contudo, valoriza o diálogo, pois entende que a verdade muitas vezes nasce justamente do confronto de diferentes opiniões. Ele não tem receio de dizer: eu posso estar enganado, ou esse é um ponto de vista interessante, eu não tinha pensado nisso. Essa postura de humildade intelectual é um sinal de imensa força interior e autoconfiança. Somente uma pessoa verdadeiramente segura de si não tem medo de demonstrar que desconhece algo. Ela compreende que seu valor não está no volume de conhecimento acumulado, mas sim na capacidade e no desejo de absorver o novo. Portanto, se você deseja evoluir, elimine a frase "eu sei tudo" do seu vocabulário. Substitua-a por "eu quero aprender mais". Seja o eterno estudante na escola da vida, e sua mente permanecerá sempre afiada, flexível e aberta às descobertas incríveis que o mundo tem a lhe oferecer. A 10ª frase que o sábio evita
cheia de agressão passiva e julgamento velado, é: eu não disse? Essas palavras costumam ser ditas no momento em que alguém falha após seguir um conselho diferente do seu, ou por ter ignorado seu aviso. Parece que você está apenas constatando que tinha razão. Mas, na verdade, nesse instante, você está colocando seu ego acima da empatia e do apoio. O objetivo dessa frase não é ajudar a pessoa, mas sim autoafirmar-se às custas dela. É o famoso: viu só? Eu estava certo e você não. Eu sou mais inteligente. Isso é um golpe em alguém que já está no chão. É uma demonstração de superioridade no momento da vulnerabilidade alheia. O estoicismo nos ensina sobre a compaixão e a busca por sermos úteis à sociedade. A pessoa sábia entende que, quando um amigo, colega ou ente querido comete um erro, a última coisa de que ele precisa é ser lembrado do seu deslize. Ele precisa de apoio, ajuda e uma análise construtiva da situação. Em vez de se deleitar com a própria razão, o indivíduo inteligente demonstrará empatia. Ele dirá algo como: sinto muito que as coisas tenham chegado a este ponto. Como posso te ajudar agora? Ou, se for o caso, vamos pensar juntos no que pode ser feito para reverter a situação e quais lições podemos tirar disso para o futuro. Essa abordagem muda a dinâmica do relacionamento, transformando-o de uma confrontação em uma colaboração. Você demonstra que está ao lado da pessoa, e não contra ela. Vocês são uma equipe que enfrenta as dificuldades em conjunto. A frase "eu não disse" destrói a confiança. Ela faz com que a pessoa, da próxima vez, esconda de você seus problemas e fracassos, temendo o julgamento. Já o apoio e a compaixão, por outro lado, fortalecem os laços e criam um espaço seguro, onde as pessoas não têm medo de errar e aprender com seus deslizes. Além disso, a busca constante por provar que você está certo é um sinal de insegurança. Uma pessoa que confia em seu conhecimento e sabedoria não precisa esfregar na cara dos outros os erros que cometeram para se sentir importante. Sua autoestima não depende dos tropeços alheios. Por isso, da próxima vez que surgir a tentação de soltar essa frase cáustica, pare. Pergunte a si mesmo: o que é mais importante neste momento? O meu ego ou meu relacionamento com esta pessoa? Eu quero ter razão ou quero ser útil? A escolha da pessoa sábia será sempre em favor do segundo. A 11ª frase que uma pessoa sábia jamais usa como desculpa é: meu caráter é assim e pronto. Essa afirmação não passa de uma forma de rendição intelectual. Quando alguém responde a críticas sobre seu comportamento, seja por impaciência, atrasos crônicos ou pessimismo, ele está, na verdade, declarando sua incapacidade e sua falta de vontade de mudar. Ele apresenta seu caráter como algo monolítico, imutável, gravado em pedra desde o nascimento. Eu grito com as pessoas porque sou colérico, meu jeito é assim. Eu estou sempre atrasado, sou desorganizado por natureza. Essa é uma posição extremamente confortável, pois anula qualquer responsabilidade pelas próprias ações e pelo impacto que elas causam nos outros. Mas os estoicos estavam convencidos do oposto. Eles acreditavam na possibilidade e na necessidade de um aperfeiçoamento moral contínuo. Para eles, o caráter, ou como diriam, a virtude, não é algo que nos é dado, mas sim algo que forjamos diariamente através de nossas escolhas, hábitos e atitudes. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Da mesma forma, não nascemos explosivos, tornamo-nos explosivos por hábito de ceder à raiva. A pessoa inteligente entende que seu caráter não é uma sentença, mas um projeto para a vida toda. Ela não nega suas inclinações inatas, mas não permite que elas a controlem. Em vez de dizer, eu sou assim, ela dirá, sim, tenho uma tendência à irritação, mas estou trabalhando para controlar melhor minhas reações. Ou, eu sei que tenho dificuldade em ser pontual, por isso estou aplicando técnicas específicas de planejamento para combater essa fraqueza.
Essa postura demonstra autoconsciência, humildade e, acima de tudo, responsabilidade. Ela mostra que a pessoa não aceita passivamente suas falhas, mas busca ativamente se tornar uma versão melhor de si mesma. Isso inspira respeito e facilita o diálogo. Ao abandonar a frase fatalista, "eu sou assim e pronto", você abre as portas para oportunidades ilimitadas de crescimento. Você reconhece que seus hábitos, reações e até mesmo traços de personalidade nada mais são do que o resultado de um treino. E se você conseguiu se treinar para ser desorganizado ou raivoso, pode, com certeza, treinar-se para ser disciplinado, calmo e sábio. Vamos aprofundar um pouco mais e analisar outra frase que age como um veneno sutil para o nosso potencial. É o clássico: "Preciso de mais motivação". Usamos essa frase frequentemente quando estamos procrastinando ou não conseguimos começar algo importante. Ficamos sentados, esperando que uma espécie de inspiração nos atinja, um impulso mágico que nos force a agir. Vemos vídeos motivacionais, lemos histórias de sucesso, esperando pegar essa onda. Mas nessa abordagem está um erro fundamental, algo que os estoicos reconheceriam instantaneamente. Eles diriam que estamos confundindo causa e efeito. Pensamos que a motivação precede a ação. Mas na vasta maioria dos casos, é o contrário. A ação precede a motivação. A pessoa sábia não espera pela motivação. Ela a cria através da disciplina. Ela entende que o apetite surge enquanto se come. Em vez de dizer, "não tenho motivação para ir à academia", ela diz, "eu vou à academia porque decidi assim, independentemente do meu humor". E o que acontece? Depois dos primeiros 10 minutos de treino, quando o sangue começa a correr mais rápido nas veias, quando ela sente os músculos trabalhando, a motivação aparece. Ela passa a gostar do processo e quer continuar. Em vez de pensar, "preciso de motivação para escrever este artigo", ela diz a si mesma, "vou escrever um parágrafo, apenas um". Ela senta e escreve. E no processo, os pensamentos se alinham, novas ideias surgem, e de repente, ela não consegue mais parar. A motivação não é a gasolina que você coloca no tanque antes de começar a viagem. A motivação é uma máquina dínamo que você precisa girar com seu próprio esforço, e só depois ela começa a gerar energia. Confiar na motivação externa significa depender de emoções passageiras e estímulos de fora. É como construir uma casa na areia. A disciplina, no entanto, é o alicerce que você constrói por conta própria. MAD é a decisão de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. E o paradoxo é que a disciplina, no fim das contas, gera a motivação mais duradoura e genuína, aquela baseada no autorrespeito e no orgulho do dever cumprido. Portanto, pare de esperar por milagres. Pare de procurar a motivação. Dê simplesmente o primeiro, o menor passo, e você verá como a motivação irá alcançá-lo no caminho. A próxima expressão que o indivíduo sábio maneja com extrema cautela é: "eu mereço o melhor". À primeira vista, parece uma afirmação poderosa, que eleva a autoestima. E em certos contextos, como ao sair de um relacionamento tóxico, ela pode ser extremamente útil. Mas na maioria das vezes, essa frase é apenas uma manifestação de egoísmo infantil e de expectativas injustificadas em relação ao mundo. Quando dizemos "eu mereço", estamos implicitamente sugerindo que o universo ou outras pessoas nos devem algo simplesmente pelo fato de existirmos. Esperamos que nos tragam de bandeja o melhor emprego, o parceiro ideal, o reconhecimento geral. Essa é uma postura passiva e de eterna cobrança. O estoicismo, no entanto, oferece uma visão completamente diferente. Os estoicos não se concentravam no que mereciam do mundo. Eles se concentravam no dever que tinham de cumprir para com o mundo e para consigo mesmos. O foco deles não era no receber, mas sim no agir. Marco Aurélio, sendo imperador, lembrava-se todas as manhãs que deveria levantar-se para servir as pessoas, e não para ficar a desfrutar o conforto da cama.
Ele não achava que merecia poder e honras. Ele via como seu dever ser um governante virtuoso e justo. O indivíduo inteligente substitui a mentalidade do merecimento pela mentalidade da criação e da adequação. Em vez de pensar, eu mereço uma promoção, ele pensa, o que preciso fazer para me adequar ao cargo que almejo? Que habilidades devo desenvolver e que valor devo agregar à empresa para que minha promoção seja lógica e inevitável? Em vez de eu mereço respeito, ele se pergunta, como devo me comportar para gerar respeito em pessoas dignas? Essa mudança de mindset é colossal. Ela transfere o foco de controle do mundo exterior para si mesmo. Você deixa de ser um pedinte de mão estendida e se torna o arquiteto da sua própria vida. Você não espera que lhe deem algo. Você cria um valor que atrai naturalmente os resultados que deseja. Além disso, a sensação contínua de que você merece algo, mas não o recebe, é o caminho direto para o ressentimento, a inveja e a frustração. Você passará a se comparar constantemente com os outros e a se irritar porque eles receberam o que, na sua cabeça, deveria ser seu. Por outro lado, focar no seu próprio crescimento e serviço traz satisfação e harmonia interna, independentemente das recompensas externas. Portanto, tenha cautela com essa frase. Esforce-se não para receber o que você supostamente merece, mas sim para se tornar a pessoa que é digna do que há de melhor. Outra frase que envenena nossa mente e nos impede de avançar é: a culpa não é minha, ou eu não sou o culpado. Esta é uma reação de defesa instintiva. Ninguém gosta de se sentir culpado. Por isso, quando algo sai errado, um projeto fracassa, um conflito surge num relacionamento, ou cometemos um erro, o primeiro impulso é sempre buscar um bode expiatório. Transferir a responsabilidade para um colega, um parceiro, as circunstâncias ou qualquer pessoa, menos para nós mesmos. Contudo, essa tática, embora proporcione um alívio momentâneo para o nosso ego, causa um enorme prejuízo a longo prazo. Em primeiro lugar, ela nos rouba a capacidade de aprender. Se toda falha é culpa de outra pessoa, que lição podemos tirar disso? Nenhuma. Permanecemos no mesmo nível de desenvolvimento, prontos para cometer os mesmos erros repetidamente. Em segundo lugar, destrói a confiança e os relacionamentos. As pessoas não querem trabalhar ou conviver com quem nunca assume seus erros. Isso cria um ambiente de toxicidade e acusações mútuas. Os estoicos, por outro lado, pregavam a responsabilidade radical. Eles nos ensinavam a assumir total responsabilidade por tudo o que está sob nosso controle, que, como lembramos, são nossos pensamentos, nossos julgamentos e nossas ações. Uma pessoa inteligente, ao enfrentar um problema, não procura culpados. Ela busca as causas e as soluções. Sua primeira pergunta não é quem errou, mas sim qual foi a minha contribuição para esta situação. Mesmo que, objetivamente, a maior parte da culpa seja de outra pessoa, ele ainda assim analisa a própria participação. Ele se questiona: será que eu não deleguei a tarefa com clareza suficiente? Talvez eu não tenha monitorado o processo na fase intermediária, ou ignorei os primeiros sinais de alerta. Esta abordagem não tem nada a ver com autoflagelação. O objetivo não é cobrir a cabeça de cinzas, mas sim extrair o máximo de aprendizado da situação para evitar que ela se repita no futuro. Esta é uma postura de força. A pessoa que diz: eu reconheço a minha parcela de responsabilidade nisso, inspira respeito. Ela demonstra maturidade, honestidade e disposição para crescer. Queremos segui-la e trabalhar com ela. Por isso, da próxima vez que algo não sair como planejado, reprima esse desejo instintivo de encontrar um bode expiatório. Em vez disso, olhe para o espelho e pergunte: o que eu poderia ter feito de diferente? E o que farei diferente na próxima vez? É essa capacidade de assumir a responsabilidade, em vez de transferir a culpa, que distingue o líder do executor, o sábio do indivíduo comum.
A 15ª expressão que vamos analisar é aquela dita frequentemente com um suspiro pesado, sendo sinônimo de total desesperança. Tudo é inútil. Esta é a quintessência do pessimismo e do derrotismo. Ao proferir essas palavras, a pessoa já anuncia sua derrota, antes mesmo de sequer tentar entrar no campo de batalha. Quero entrar em forma, mas é inútil, sei que vou chutar o balde. Podíamos tentar resolver a relação, mas é inútil, as coisas não vão mudar. Essa expressão paralisa a nossa força de vontade e apaga qualquer chama de esperança. Ela cria uma realidade mental, onde todo e qualquer esforço já está fadado ao fracasso. Afinal, por que fazer alguma coisa se o resultado está predestinado? Já o estoicismo, no entanto, é a filosofia da ação e da coragem diante da incerteza. Os estoicos nunca garantiram o sucesso. Pelo contrário, eles entendiam perfeitamente que o resultado final de qualquer empreitada está sempre além do nosso controle absoluto. Você pode se preparar de forma impecável para um exame, mas acabar pegando uma pergunta capciosa. Você pode criar um produto genial, mas o mercado pode ainda não estar pronto para absorvê-lo. Mas para o estoico, o que importava não era o resultado, e sim o esforço, a própria intenção. O essencial é fazer tudo o que está ao seu alcance, com a máxima dedicação e alinhado à virtude. E aceitar o desfecho, seja ele qual for. Uma pessoa sábia, em vez de cair no desespero e declarar tudo é inútil, aplica o que chamamos de teste estoico. Ela se pergunta: certo, a situação parece complexa. As chances de sucesso podem ser remotas. Mas qual é o passo mais ínfimo, o movimento mais simples que eu posso dar agora na direção certa? Essa pessoa não se prende ao objetivo final, que muitas vezes parece assustador e inatingível. Ela foca integralmente no processo. Eu não posso garantir que vou perder 20 quilos, mas posso garantir que hoje farei uma caminhada de 30 minutos e não vou consumir nenhum doce. Eu não sei se conseguiremos salvar nosso relacionamento, mas hoje posso iniciar um diálogo calmo e honesto. Essa abordagem de pequenos passos faz verdadeiros milagres. Ela nos tira do estado de paralisia, devolve o senso de controle e, com frequência, gera resultados que inicialmente pareciam absolutamente impossíveis. Porque cada pequena ação que tomamos transforma a situação e revela novas possibilidades. Lembre-se, declarar tudo é inútil é o caminho mais garantido para que, de fato, tudo se torne inútil. Agir e fazer o que precisa ser feito, custe o que custar, é a única chance real de mudar a situação para melhor. Como Sêneca costumava dizer, a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Sua única tarefa é preparar-se e não tentar adivinhar o futuro. A 16ª frase é extremamente contemporânea e muito comum na nossa cultura de consumo. Eu serei feliz quando... Serei feliz quando comprar um carro novo. Serei feliz quando conseguir aquela promoção. Serei feliz quando for de férias. Estamos sempre a adiar a felicidade. Transformamo-la num prêmio que só pode ser conquistado ao atingirmos um objetivo externo específico. Os psicólogos chamam a isso de esteira hedonista. Corremos atrás da cenoura, convencidos de que, assim que a alcançarmos, a felicidade será eterna. Mas no momento em que a alcançamos, seja comprando o carro ou obtendo a promoção, a euforia desaparece rapidamente. Rapidamente, o carro novo torna-se apenas um meio de transporte, e o novo emprego traz consigo os seus próprios problemas. E aí, definimos um novo objetivo, uma nova cenoura, e recomeçamos a corrida, na esperança de que, essa sim, nos traga a tão sonhada felicidade. Os estoicos consideravam essa abordagem fundamentalmente errada. Para eles, a felicidade, ou eudaimonia, não é um destino, mas sim a maneira como viajamos. Não é uma conquista externa, mas um estado interior, o resultado de uma vida virtuosa, de saber apreciar o que já temos e de aceitar aquilo que não podemos mudar.
Epicteto dizia que devemos desejar que as coisas aconteçam não como gostaríamos, mas sim como elas de fato acontecem. Só assim a nossa vida poderá fluir em serenidade. O indivíduo sábio não condiciona a sua felicidade a conquistas futuras. Ele aprende a encontrar alegria e significado no momento presente. Ele não diz, serei feliz quando chegar ao topo da montanha. Ele diz, estou feliz agora. Eu me deleito com o processo de subida, com a vista que se revela a cada passo, com o ar fresco e com a sensação do meu corpo em ação. Ele pratica a gratidão por aquilo que já possui, em vez de se lamentar pelo que lhe falta. Isso não significa que devemos abandonar objetivos e ambições. As metas são importantes, elas nos dão direção. Mas a pessoa sábia consegue dissociar o processo de alcançar um objetivo da sua sensação fundamental de felicidade. Ele pode almejar uma promoção, mas a sua autoestima e tranquilidade interior não dependem de a conseguir ou não. Ele encontra satisfação no próprio processo de trabalho, ao desenvolver as suas habilidades e ao superar as dificuldades. Pare de adiar a sua vida. A felicidade está acessível a você, aqui e agora. Ela não se encontra nas coisas que você pode comprar, nem no estatuto que você pode atingir. Ela reside na sua atitude perante a vida, na sua capacidade de valorizar o momento presente e de viver em concordância com os seus valores. Vamos analisar a 17ª frase, aquela que frequentemente nos escapa, principalmente quando queremos fugir de uma responsabilidade ou de tomar uma decisão. Essa frase é, eu não sei. É claro que existem momentos em que realmente não sabemos a resposta, e reconhecer isso, como já mencionamos, é um sinal de sabedoria. Mas muitas vezes, o que se esconde por trás dessas palavras é outra coisa. Preguiça, medo, ou simplesmente a falta de vontade de pensar. O que você quer fazer da sua vida? Eu não sei. Como vamos resolver este problema? Eu não sei. Nesses casos, o eu não sei não é uma constatação de ausência de informação, mas sim uma manobra para se esquivar de uma resposta, transferir o fardo da decisão para outra pessoa ou apenas adiar o problema. Essa é uma postura passiva que leva à estagnação. Uma pessoa inteligente, mesmo que não tenha uma resposta imediata, não usa o eu não sei como um ponto final. Ela o usa como uma vírgula, como o início de uma investigação. Em vez de simplesmente dizer, eu não sei, ela dirá, essa é uma excelente pergunta, ainda não tenho a resposta, mas eis o que pretendo fazer para encontrá-la. Ou, deixe-me pensar sobre isso e voltarei amanhã com algumas ideias. Ou ainda, não sei, mas podemos tentar isso e aquilo. Vamos analisar as opções possíveis. Essa abordagem demonstra proatividade e responsabilidade. Ela transforma um estado de incerteza de um beco sem saída em uma plataforma de lançamento para o processo de pensamento. Isso é crucial, especialmente no papel de líder, ou simplesmente como um membro responsável da sua equipe ou família. Pessoas que respondem constantemente, eu não sei, sem qualquer iniciativa, perdem a credibilidade com o tempo. Ninguém espera soluções delas. As pessoas param de confiar. Em contrapartida, aqueles que, mesmo sem saber a resposta, estão dispostos a tomar a iniciativa de procurá-la, inspiram confiança e respeito. Os estoicos valorizavam a racionalidade e a lógica. Para eles, a razão era a principal ferramenta para compreender o mundo e resolver problemas. Portanto, fugir do processo de pensamento com a frase eu não sei seria o equivalente a renunciar à própria natureza humana. Assim, da próxima vez que você se pegar querendo dizer eu não sei, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: você realmente não sabe? Ou apenas não quer fazer o esforço de descobrir? Se for a segunda opção, force seu cérebro a trabalhar. Comece a fazer perguntas, a gerar hipóteses, a procurar informação. Transforme o seu não saber numa jornada instigante em busca da solução. A 18ª frase que uma pessoa sábia jamais diria é uma promessa ou um juramento vazio.
Exemplos. Juro que nunca mais vou comer doces. Prometo que começo a correr na segunda-feira. Dou a minha palavra que termino este projeto até ao final do dia. Embora saiba perfeitamente que isso é fisicamente impossível. Fazemos frequentemente estas promessas por impulso ou por emoção, na ânsia de agradar alguém ou de nos motivarmos. Mas as promessas não cumpridas, mesmo aquelas feitas a nós próprios, têm um efeito destrutivo. Cada palavra quebrada mina a sua integridade e autodisciplina. A sua voz interior deixa de confiar em si, quando diz a si mesmo pela 100ª vez que vai começar uma vida nova na segunda-feira. O seu subconsciente está simplesmente a rir-se de si, porque sabe que são palavras vazias. O mesmo acontece nos relacionamentos com outras pessoas. Se promete constantemente e não cumpre, a sua reputação sofre. As pessoas deixam de poder contar consigo. As suas palavras perdem peso. Torna-se alguém cujo sim não significa nada. Os estoicos davam um enorme valor à coerência entre a palavra e a ação. Para eles, a virtude não estava nos discursos bonitos, mas sim em ações concretas. Uma pessoa inteligente compreende o poder da palavra e leva as suas promessas com a máxima seriedade. Antes de prometer algo, avalia as suas capacidades com sobriedade. Ele preferirá dizer: eu não posso garantir que termino isto até ao final do dia, mas farei o meu melhor para realizar o máximo possível e manter-te-ei informado sobre o processo, do que fazer uma promessa irrealista. Isso é muito mais honesto e inspira mais respeito. Em vez de juramentos pomposos, ele prefere ações discretas, mas consistentes. Ele não grita aos 4 ventos que vai deixar de fumar. Simplesmente falo, dia após dia, sem dramas desnecessários. As suas ações falam mais alto do que qualquer palavra. Este princípio é conhecido como Under-Promise and Over-Deliver, ou seja, prometa menos e entregue mais. É a regra de ouro para construir confiança, tanto consigo mesmo como com os outros. Se quer que as suas palavras tenham peso e força, pare de atirar promessas para o ar. Fale menos, mas garanta que cada palavra sua é sustentada pela ação. Que o seu sim seja mais duro que o aço, e o seu não definitivo e claro. É nisto que reside a verdadeira fiabilidade e integridade pessoal. A 19ª frase que entrega fraqueza e insegurança é o excesso de pedidos de desculpa. Desculpa incomodar. Perdão, posso fazer uma pergunta boba? Ah, desculpa, acho que não é uma boa hora. Claro que saber pedir desculpas quando você está realmente errado é um sinal de força e maturidade. Mas existe uma categoria de pessoas que se desculpa o tempo todo, pela sua própria existência. Elas pedem desculpa ao fazer uma pergunta, ao expressar sua opinião ou ao solicitar ajuda. Esse comportamento é uma manifestação de baixa autoestima e do medo de ser um incômodo para os outros. A pessoa que está sempre se desculpando envia um sinal não verbal aos outros. Eu não sou importante. Minhas necessidades e pensamentos não contam. Eu não mereço seu tempo ou sua atenção. Isso a coloca numa posição de desvantagem em qualquer comunicação. As pessoas começam a tratá-la de acordo com isso. A opinião dela é ignorada e seus pedidos são deixados em segundo plano. O estoicismo nos ensina a nos respeitar tanto quanto respeitamos os outros. Uma pessoa sábia entende que tem o mesmo direito à sua existência, à sua opinião e ao seu tempo que qualquer outra. Ela não agirá de forma arrogante ou indelicada, mas também não pedirá desculpas por existir. Em vez de desculpa incomodar, tenho uma pergunta. Ela dirá com confiança e cortesia: você tem 1 minuto? Preciso da sua ajuda com uma questão. Em vez de perdão pela pergunta boba, ela dirá: gostaria de esclarecer um ponto para entender melhor a situação. Em vez de desculpa por atrapalhar, ela dirá: vejo que está ocupado. Quando seria um bom momento para conversarmos? Consegue sentir a diferença? A ação é a mesma, mas a maneira como você se apresenta muda tudo. Uma fala confiante demonstra autorrespeito
e, consequentemente, gera respeito nos outros. Ela mostra que você valoriza tanto o seu tempo quanto o tempo do interlocutor. Por isso, faça uma auditoria no seu vocabulário. Se notou que a palavra desculpa se tornou uma muleta verbal, comece conscientemente a se livrar dela em situações onde você não tem culpa. Guarde os pedidos de desculpa para os momentos em que eles são realmente necessários. E, no resto do tempo, comunique-se com o mundo a partir de uma posição de calma dignidade. Você tem todo o direito a isso. E, finalmente, chegamos à 20ª e mais traiçoeira atitude que uma pessoa verdadeiramente sábia jamais adotará. Não é uma frase específica, mas sim toda uma categoria de conversas. A fofoca. Você soube o que anda acontecendo naquele departamento? Acredita que ela aprontou essa ontem? Correm boatos de que ele será despedido em breve. Envolver-se na disseminação de fofocas parece inofensivo e às vezes até cria uma falsa sensação de intimidade, mas na realidade carrega um potencial destrutivo gigantesco. Primeiro, a fofoca é um alimento para o nosso ego, mas um alimento venenoso. Ao discutir os defeitos e os fracassos alheios, sentimos por um breve momento que somos melhores, mais superiores ou mais justos. No entanto, essa é uma superioridade ilusória, construída sobre a desgraça dos outros. A longo prazo, isso não nos torna nem melhores, nem mais felizes. Em segundo lugar, ao espalharmos informações não verificadas, e muitas vezes falsas, causamos danos reais à reputação das pessoas. As palavras podem ferir de forma tão grave quanto uma arma. Em terceiro lugar, e este é o ponto mais crucial do ponto de vista do estoicismo, participar de fofocas é desperdiçar o nosso recurso mais valioso, nosso tempo e a nossa atenção. Marco Aurélio lembrava a si mesmo constantemente: não gaste o tempo de vida que lhe resta pensando nos outros, a menos que isso sirva a algum bem comum. A pessoa inteligente entende que sua energia mental é limitada. Ela não a gastará lavando a roupa suja de colegas ou vizinhos. Em vez disso, a canalizará para o que realmente importa, para o seu autodesenvolvimento, para o trabalho, para o cuidado com os entes queridos e para a compreensão do mundo. Quando tentam envolvê-la nessas conversas, ela não dá lições de moral. Simplesmente muda de assunto. A propósito, falando em trabalho, eu queria o seu conselho sobre o novo projeto. Ou então, se retira da conversa de forma educada. Ela cria um espaço livre de negatividade e de conversa fiada ao seu redor. Interessa-lhe as ideias, não as pessoas. Preocupa-se com as soluções, não com os problemas. Prefere discutir o que pode ser melhorado, em vez de quem é o culpado. Recusar a fofoca não é apenas uma questão de ética, é uma questão de higiene mental. Assim como você não comeria comida estragada, você não deve alimentar a sua mente com informações tóxicas. Concentre-se no que está sob seu controle, naquilo que torna você e o mundo ao seu redor melhores. E você verá como a qualidade da sua vida e dos seus pensamentos irá se transformar. Pois bem, acabamos de analisar um verdadeiro arsenal de palavras e expressões que, agindo como vírus mentais, nos enfraquecem de dentro para fora e prejudicam nossos relacionamentos. Desde o infantil, isso é injusto, até o destrutivo, eu não consigo, passando pelo arrogante, eu sei de tudo, e chegando às fofocas venenosas. À primeira vista, pode parecer que são apenas palavras. Contudo, como vimos através do prisma da sabedoria estoica, não é bem assim. Cada uma dessas frases é um reflexo do nosso padrão mental. É uma escolha. A escolha entre ser vítima ou o autor da sua própria vida. A escolha de reclamar ou agir. A escolha de se fechar no casulo do seu ego ou de se abrir para o crescimento e a interação com o mundo. A principal lição que podemos tirar daqui é simples, mas ao mesmo tempo incrivelmente profunda. Ao mudarmos a nossa maneira de falar, transformamos a nossa realidade. Ao começarmos a controlar o que sai da nossa boca, aprendemos a controlar os nossos pensamentos, e controlando os pensamentos, alcançamos aquela fortaleza interior,
aquela imperturbabilidade e sabedoria que os estoicos buscavam há 2000 anos e que é tão essencial para nós hoje, neste nosso mundo caótico e imprevisível. Isso não acontece da noite para o dia. É uma prática diária, uma vigilância constante sobre si mesmo. Mas cada vez que você se apanha usando uma dessas frases e a substitui conscientemente por algo mais construtivo, você dá um pequeno passo para se tornar a melhor versão de si mesmo. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se ele foi útil para você, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder novas lições de sabedoria para a vida moderna. E agora, tenho uma pergunta para você. Qual das frases que analisamos é a mais familiar para você? E de qual delas você está pronto para abrir mão hoje mesmo? Escreva sua resposta sincera nos comentários. Vamos começar juntos esta jornada rumo a uma comunicação mais consciente,